A aula de hoje é o desafio da efetividade ou efetivação dos direitos fundamentais no Estado brasileiro. Nós vamos fazer uma viagem por nosso passado, pela nossa história, abordando os principais incidentes políticos, os principais incidentes sociais que ampliaram, que avançaram e que permitiram ou avanço ou retrocesso da efetivação dos direitos fundamentais no Estado brasileiro. Se no plano internacional nós nos valemos das lições do Norberto Bobbio, esse clássico já apontado por vocês, A Era dos Direitos, que diz como os tratados, as convenções acabaram sendo influenciados por movimentos revolucionários, por um conjunto de fatores que propiciaram a consagração dos direitos fundamentais no plano internacional, é preciso estudar como este evento se deu no caso brasileiro, no nosso Estado. Para isso, várias obras de vários historiadores, mas uma que me agrada profundamente é a do professor historiador José Murilo de Carvalho, A Cidadania no Brasil, um longo caminho. E eu vou me valer desse livro, desse texto, dessa abordagem feita pelo professor José Murilo de Carvalho para dividir esta temática tão relevante em alguns tópicos. Nós vamos abordar no primeiro momento o cenário dos direitos políticos, civis e eventuais direitos sociais no Brasil desde o descobrimento até 1930, que tem características comuns. Depois nós vamos abordar o segundo período, que vai de 1930 até 1964. Depois nós temos o terceiro período, que vai de 64 até o período de 85 a 88, com a nova Constituição. E de 88 para cá já será um trabalho a ser feito na abordagem do artigo 5º da Constituição, do artigo 6º e do capítulo da ordem social. Essa é a nossa aula de hoje. Como se deu a efetivação ou a não efetivação dos direitos fundamentais no Estado brasileiro, quais as dificuldades, quais os obstáculos, quais as questões políticas mais importantes. Vamos a ela? Bom, o professor José Murilo logo nos chama a atenção para um passado, o passado colonial, o passado brasileiro que vai desde o descobrimento, por volta dos anos 1500, até 1808. Acontece um fato muito relevante para a nossa história, que é a vinda da família real para o Brasil e a criação do Reino Unido por Portugal. E esse período de 1908 até a independência, 1822. Então, o professor José Murilo faz esse primeiro recorte histórico, desde o descobrimento até 1822, a data, o ano da nossa independência, do nosso nascimento enquanto nação. Mas até para analisarmos os direitos civis, os direitos políticos e alguns direitos sociais e econômicos neste período, ele nos alerta para o nosso passado de Brasil colônia, o passado que tem algumas características. Primeiro, Estado absolutista. Segundo, população quase que totalmente, percentual altíssimo, perto de 90% da nossa população analfabeta. Uma economia escravagista, baseada na monocultura e os grandes latifúndios. Então, são 300 anos de existência de um início de um Estado que, na verdade, se deu uma relação de exploração. Para cá vieram portugueses indicados que receberam terras, grandes processões de terras, as famosas capitanias hereditárias, para manter uma relação de exploração, para daqui do nosso solo, daqui da nossa pátria, extrair riquezas que seriam vendidas à Europa
em especial, evidentemente, com comércio exclusivo em Portugal. Isto é um traço bastante característico da colonização brasileira, que difere muito, por exemplo, da norte-americana. A norte-americana, as pessoas foram para lá para criar uma nação. Os portugueses, no período Brasil-colônia, vieram para cá para fazer riqueza pessoal. Era uma relação de privacidade, apropriação privada de um espaço público. E aqui já encontraram a população indígena. Essa população foi absolutamente... sofreu um processo de exterminação. Um processo provocado pelas doenças que o europeu trouxe para os nossos indígenas, um processo provocado por diversas guerras e um processo de extermínio provocado também pela escravização, num primeiro momento, dos nossos indígenas. O segundo traço muito importante é que, no momento seguinte, chega a mão de obra negra, a mão de obra escrava. Em 1822, é o período que nós vamos começar a nossa história, nós tínhamos aqui no Brasil uma população de 5 milhões. Desses 5 milhões, 1 milhão de escravizados negros e 800 mil índios. Em 1822, nós tínhamos 800 mil índios. Porém, à época do descobrimento, estima-se uma população de 4 milhões. Vejam, portanto, que aquele fenômeno que nós apontamos de quase extermínio da população indígena é demonstrado pelos dados. De 4 milhões dos anos 1500, chegamos a cerca de 800 mil índios no período da independência, 1822. Além disso, nós temos um problema muito sério, que é a ausência do Estado. Os senhores que receberam as famosas capitanias hereditárias, os senhores de engenho, exerciam dentro de suas porteiras, dentro de suas fazendas, totais funções estatais. Eles eram poder judiciário, faziam as leis, eles executavam e eles eram responsáveis por todo atendimento ou por toda assistência ou pela falta de assistência às pessoas que moravam em suas fazendas, aos escravizados, indígenas no primeiro momento e a população negra no segundo momento, e aos seus parentes, às pessoas de sua família. Então, tínhamos dentro da fazenda ou pessoas próximas à família, uma casta, portanto, e os demais eram escravizados. E essa relação feudal, caracterizada por uma economia de monocultura, caracterizada por uma mão de obra escravizada, cria uma total ausência da noção de direito. Não se pode falar, neste período, em direitos civis e em direitos políticos. Se pode falar simplesmente em privilégios e uma relação absolutamente feudal, uma relação fora de toda a ideia que nós podemos ter de direitos. Isto durante 300 anos, não são dias, não são meses, são 300 anos que provoca um peso do passado, um peso terrível no tocante ao reconhecimento, à implementação de direitos civis e direitos políticos. O professor José Afonso, aliás, José Murilo também aponta o total descaso com a educação neste período. Até mais ou menos os anos de 1808, 1810, que é o ano da vinda da família real para o Brasil, nós não temos nenhum curso de ensino superior no vasto território brasileiro. Ao passo que em toda a América Latina, em toda a América Espanhola, nós já tínhamos mais de 23 universidades implantadas. Só o México tinha 3. E já tínhamos aqui na América Espanhola mais de 150 mil pessoas com nível superior. E o Brasil, somente os filhos das famílias donas dos latifúndios é que tinham a oportunidade de acesso ao ensino superior em Coimbra. Há um levantamento de que cerca de 1.200 pessoas brasileiros já tinham sido formados em Coimbra. Neste período, a ausência total da consciência de direito, a ausência total de um ambiente propício a qualquer tipo de direitos fundamentais,
tem ainda um outro detalhe importante, que foram poucas as revoluções, os movimentos revolucionários. Um genuinamente popular da população negra foi a Revolta dos Palmares, ocorrido entre Alagoas e Pernambuco. Mas as outras revoluções importantes desse período, a Revolução Mineira, a Inconfidência, a Revolução dos Alfaiates na Bahia e a Revolução de Pernambuco de 1817, são revoluções conduzidas por militares, por jornalistas, por fazendeiros, por uma classe média, pequena, não populosa, não volumosa, mas foram revoluções de uma elite que queria mudanças sobre uma ótica dos seus interesses e não numa ótica de implementação ou de mudança da situação. Então, este é um passado que vai nos assombrar até hoje. Este passado perdura mais de 300 anos. E, finalmente, o Brasil começa a ter algum tipo de tratamento como Estado, como nação, em 1808. Até 1808, nós éramos um território explorado por portugueses, baseado na mão de obra escravizada, numa economia de café, algodão e açúcar, 3 produtos só, agrícola, para servir, no primeiro momento, a Portugal e depois a Portugal dividido com a Inglaterra até a proclamação da independência. Então, este é um cenário absolutamente hostil. Enquanto a América está fazendo, a América do Norte, os Estados Unidos estão fazendo as suas revoluções, suas guerras civis e implementando um país, a América Espanhola está aqui implementando também diversas colônias, diversos países, com 23 universidades. Nós estamos neste cenário de escravidão, latifúndio e uma exploração, uma economia de extração de produtos agrícolas para serem vendidos a Portugal. Este é o passado que nos assombra no tocante ao nosso desenvolvimento e à implementação dos direitos fundamentais. Então, chegamos ao período de 1822. Em 1822, é preciso deixar bem claro, e isso tem também um reflexo na afirmação dos direitos fundamentais, o Brasil é um dos poucos países da América que não precisou fazer luta de independência, que não teve uma organização popular, que não teve um povo reunido para fazer sua independência. A independência do Brasil foi um acordo entre a coroa portuguesa, entre a elite não mais simpática aos interesses de Portugal, intermediado pela Inglaterra. E o Brasil pagou a sua independência com a intermediação pela Inglaterra. Portugal também devia para a Inglaterra, então foi um grande acordo comercial, concessão de Dom João, que preferiu que o Brasil se tornasse independente, tendo Dom Pedro I como imperador, do que correr o risco do Brasil se transformar numa república como se transformaram as colônias, antigas colônias, os estados independentes ou províncias espanholas aqui dos nossos vizinhos. Então, não há, a rigor, uma luta de independência, não há uma luta de efetivação de direitos baseado em guerras de independência ou afirmação de direitos fundamentais. A proclamação da independência é seguida da realização da nossa primeira Constituição. E foi convocado uma constituinte, evidentemente com a elite, com o alfabetizado, com aqueles que tiveram a oportunidade de estudar em Portugal, e começaram a discutir a primeira Constituição. Todavia, ela não agradou muito ao nosso imperador Dom Pedro I, que a dissolveu e outorgou uma Constituição. A primeira Constituição de 1824 foi outorgada, e ela tem o perfil, o jeito e atende aos interesses do imperador. Nós vivíamos um regime de império. E, portanto, as configurações políticas dessa Constituição atendem aos interesses exclusivos do imperador. Tanto que ele acrescenta ao nosso sistema de separação de poderes, além dos 3 poderes clássicos, legislativo, executivo e judiciário, o poder moderador, que permitia ao imperador
resolver conflitos entre o poder legislativo, o poder judiciário. Conflitos como, por exemplo, o que era adequado enquanto lei. O imperador tinha um poder absoluto de veto, podia não concordar com a lei, podia simplesmente suspender. O imperador, exercendo o poder moderador, podia não cumprir uma decisão judicial se entendesse que era contrário aos interesses da coroa. Era um poder de revisão geral e de intervenção geral sobre as funções dos demais poderes. Um avanço significativo deste período, já em 1822, diz respeito aos direitos políticos. Nós tínhamos, nesse período, na Europa inteira, na América, muita dificuldade em termos de direito a voto. Mas aqui já na primeira Constituição de 1824 é reconhecido o direito a voto a todo maior de 25 anos, independente de ser alfabetizado ou não alfabetizado. Se tivesse mais de 21 e menos de 25 e tivesse autonomia financeira, ou seja, funcionário público, militar, também poderia exercer o direito de voto e tinha que ter uma renda. Mas essa renda era insignificante. Todos os pequenos comerciantes, todos os funcionários públicos, todos os oficiais, mesmo todo o pessoal do Exército, das Forças Armadas, tinham condições de preencher este requisito de renda. Mas havia um processo muito interessante, porque esses eleitores, eles elegiam um colégio e este colégio é que elegia os parlamentos. Então nós temos eleição direta em 2 turnos, portanto um sistema de duas eleições, uma eleição primeiro para eleger os eleitores, e esses eleitores tinham que ter uma renda superior, e esses eleitores elegiam senadores em lista, escolhiam 3 e o imperador nomeava o de sua preferência. Deputados federais, uma eleição direta, deputados provinciais, antigamente eram as províncias, o nome dos estados brasileiros, e vereadores. Tínhamos o presidente da Câmara, exercia a função que hoje é de prefeito, e os governadores, à época, eram presidentes da província, esses eram indicados pelo imperador. O imperador mantinha, sob sua escolha, o poder executivo, havia eleição para o poder legislativo e o poder judiciário sempre foi nomeado pelo presidente e, em alguns momentos posteriormente, basicamente a partir de 1930, concurso público, quando a gente muda completamente a configuração do nosso poder executivo. Então, nós começamos em 2022 com direitos políticos saindo na frente, é o que diz o professor José Murilo. Os direitos políticos saem na frente em razão desse avançado sistema, para a época, de voto universal masculino dos maiores de 21, com a renda insignificante, incluindo os analfabetos. Mulher ainda não votava, o que vai ser conquistado só na década de 30, e de fora ficavam apenas os menores de 21 anos ou aqueles que não tinham autonomia financeira. No entanto, nós não podemos falar em direitos civis nessa época, a não ser no papel, porque a convivência da escravidão, da propriedade, da grande propriedade rural como meio econômico de subsistência e uma relação patrimonialista da coisa pública impedia a existência de um ambiente propício aos direitos civis. Neste período, nós ainda vamos conviver até 1880 com a escravidão, com a escravização, embora ela tenha sido pactuada com a Inglaterra em 1927, depois tem tido uma ratificação do tratado em 1931, depois foi proibido o tráfico, ou seja, não podia mais trazer população negra para o Brasil, mas apesar da proibição continuou até 1950, proibida em 31 e continuou até 1950. Por isso, essa lei de 31, ela gerou o ditado popular de lei para inglês ver, que foi assinado para agradar os interesses da Inglaterra, e aqui a gente faz um parênteses para dizer por que a Inglaterra se envolveu tanto na proibição do tráfico de seres humanos e no combate à escravização. Claro que tem fortes razões humanitárias, fortes razões religiosas, mas há também bastante interesses econômicos, interesses financeiros, porque a Inglaterra é a nação que
avança sobre a produção com a Revolução Industrial. É o grande berço do início da Revolução Industrial. E a mudança nos padrões de construções, de desenvolvimento de produtos, de industrialização de produtos e, portanto, a ampliação do comércio, exige remuneração dos trabalhadores para que eles possam comprar. Ou seja, é a necessidade de ampliar o mercado que faz com que a Inglaterra, enquanto Estado, assuma como política estatal o combate ao tráfico, o combate à escravização. É claro que são invocadas questões humanitárias, questões filosóficas, questões religiosas, mas por trás há sim o interesse econômico, já que o escravizado não é pessoa de direito, escravizado não tem salário, escravizado não é consumidor e os produtos ingleses pós-revolução industrial precisavam de mercados amplos para serem comercializados. Neste período, portanto, nós temos uma dificuldade muito grande de conviver com esse problema cruel, era o problema da manutenção da escravidão no Brasil, que só vai ser abolida lá para 1888. E antes de ser abolida, foi discutida no Congresso Nacional durante 4 anos, ou seja, uma lei que se discutiu bastante. E um outro efeito perverso, e aí interfere diretamente nos direitos econômicos e direitos sociais. A abolição da escravidão no Brasil não é acompanhada de mais nada, nenhuma política compensatória. Ou seja, foi simplesmente um texto do papel. Populações inteiras que, de um dia para o outro, deixaram de ser escravizados, os senhores de engenho passaram a ser livres, analfabetos, sem profissão, sabendo tão somente desempenhar funções braçais de trabalhadores nas fazendas no campo, o que iriam fazer no dia seguinte? A grande maioria voltou para as fazendas para trabalhar por alimentação, por hospedagem, por salários insignificantes. Uma outra parte significativa que veio para as grandes cidades, e aí nós temos São Paulo e Rio como grandes cidades nesse período, simplesmente ocuparam os morros, ocuparam subhabitações e viveram daquilo que era possível, ou seja, viveram para subsistir. Isto vai criar nesta população e seus descendentes uma eterna situação de desvantagem em relação aos demais, em relação àqueles que tiveram acesso a ensino, àqueles que tiveram acesso a profissões e àqueles que se beneficiaram do surgimento do desenvolvimento industrial, do surgimento do comércio da nossa cidade. Ou seja, em 1880, nós abolimos a escravidão. No entanto, não teve nenhuma política compensatória. Nos Estados Unidos, pós-abolição da escravidão, o José Murilo nos ensina, nos informa o surgimento de mais de 4.300 escolas destinadas especificamente para a formação de ex-escravizados. Havia uma universidade, foi criada uma universidade específica. Várias entidades sociais criaram campanhas, criaram meios de ajudar, de inserir essas pessoas no mercado de trabalho. A formação, capacitação e inclusão no mercado de trabalho. No Brasil, cada um por si. E o resultado é que ou voltaram para as suas antigas fazendas para trabalhar por aquilo que os senhores podiam pagar ou queriam pagar, ou foram viver de mendicância nas grandes cidades. E não é por acaso que, neste mesmo período, apesar da abolição da escravidão, havia lei considerando qualquer pessoa que vagasse na rua sem uma profissão, sem poder comprovar que tinha um trabalho fixo, era considerado mendigo, e mendigo era crime, e crime punido com detenção. Esse é um tratamento já agora no final dos anos 800 que vai provocar bastante efeitos negativos nos descendentes, nas pessoas que estavam vivos naquele período e os seus descendentes. É importante destacar também
que este período todo é um período caracterizado por grande propriedade rural, latifúndios. Nós tínhamos mais de 70%, apenas 16% da população vivendo nas grandes cidades. O resto, portanto, 84% vivia na zona rural, vivia no campo. E a zona rural, o campo, dependia de 3 produtos: açúcar, algodão e café. Já no finalzinho deste período, quando começamos o nosso período que vamos estudar na sequência, que é a década de 30, nós temos a queda da Bolsa de Valores de Nova York. E com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, o café, que representava 60% da economia brasileira, perde o seu valor. Isto provoca grande crise econômica, desemprego, quebra acelerada e fome da população brasileira. É este cenário econômico e social que vai gerar uma grande mudança no tocante à condução política. E fazendo um resumo do que foi este período político de 22 até 1930, nós temos alguns movimentos. A independência em 22, a proclamação da República em 89, mas mesmo de 22, 89 até 1930, nós temos o mesmo grupo mandando no país, o mesmo grupo estabelecendo as leis, votando as leis e determinando o destino da nação. Os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terras, de fazenda, os herdeiros dos donos da capitania hereditária. Então, neste período, apesar de alguns avanços no Segundo Império, nós temos, na verdade, o poder político concentrado nas mãos dos grandes latifundiários. Esses latifundiários que investiram suas economias, basicamente, no café, quando quebram, criam um ambiente propício, uma vez que perderam o monopólio dos recursos, criam um ambiente propício para uma mudança de grupo que vai dominar a política no Estado brasileiro, e aí já estamos no período de 30, com 2 revoluções só nos anos de 30, chamadas revoluções, mas que na verdade são golpes. Se no período até 1930 nós podemos falar que o Brasil, para os padrões da época, estava relativamente avançado no tocante aos direitos políticos, direito de participação, embora de uma minoria dos direitos civis inexistente em razão da relação de dominação dos senhores de engenho, nos direitos sociais, então, aí é que não se tinha avanço algum. Até a Constituição de 1926, era proibido que a União legislasse sobre o direito do trabalho. Vejam que essa concepção liberal econômica, claro, as leis eram produtos da vontade dos senhores de engenho. Então, a União, o Estado, não podia legislar sobre relação de trabalho até 1926. Assistência social não existia. Assistência previdenciária não existia. Educação era entregue, no primeiro momento, à Igreja e, pós-proclamação da República, começa a surgir alguns movimentos, algumas iniciativas do Estado. Então, nós estamos falando de até 1889, educação básica não era dever do Estado, não era responsabilidade do Estado, o Estado não assumia essa responsabilidade. Um ou outro colégio era criado, mas sem nenhum investimento do Estado brasileiro capaz de gerar a alfabetização ou dar formação à nossa população. E saúde era entregue à misericórdia. Tanto é que as casas de misericórdia são criadas por irmandades vinculadas a religiosos, principalmente da Igreja Católica, para dar assistência aos desvalidos, aqueles que não podiam pagar. Então, um cenário bastante hostil em termos de direitos fundamentais. O que acontece na década de 30? A queda de Nova York provoca uma mudança radical no tocante ao poder econômico dos senhores de engenho. Café, que representava 60% da economia brasileira, é queimado, né? Os preços, artificialmente, há uma disputa muito grande com o governo para que o governo compre café, para que o governo mantenha os preços em razão da queda do preço no mercado internacional. Com isso, vai se formando
no interior das Forças Armadas. As Forças Armadas, é importante destacar, foram responsáveis pela proclamação da República, que foram eles o que deu respaldo a um grupo de intelectuais que proclamaram a República e, portanto, depuseram Dom Pedro II. Os militares mantiveram os primeiros presidentes, Marechal Deodoro, na sequência Floriano Peixoto. Há uma transição para os presidentes civis eleitos numa dobradinha São Paulo e Minas, a chamada política de café com leite, em razão da importância econômica do açúcar e do café e uma relativa do algodão. Enquanto dura essa chamada Primeira República, que vai até a década de 30, nós temos um revezamento entre São Paulo e Minas com o presidente. Às vésperas da eleição de 30, São Paulo deveria apoiar um candidato de Minas Gerais e resolve lançar o seu próprio candidato. Ele acaba ganhando as eleições e quem fica em segundo lugar é Getúlio Vargas, candidato do Rio Grande do Sul, político do Rio Grande do Sul, que teve o apoio basicamente de Minas Gerais, Paraíba e, portanto, foi eleito. No entanto, já havia, desde a década de 20, um movimento muito grande entre os militares de baixa patente, em especial os tenentes, que começaram a questionar, a partir dos movimentos sociais, da dificuldade de implementação de direitos sociais, começaram a questionar a elite governante. E esse movimento dá força à candidatura do Getúlio Vargas e vão discutir, vão questionar as eleições, até que, mais uma vez, uma junta militar destitui o presidente eleito, o Washington Luiz, e nomeia Getúlio Vargas presidente. Getúlio Vargas, então, começa a fazer uma grande transformação no tocante aos serviços públicos, várias iniciativas neste período, na década de 30. Começa, por exemplo, a surgir as primeiras regras de contabilidade pública, as primeiras regras de procedimento, concurso público. Getúlio começa a estruturar o Estado brasileiro fugindo daquele padrão personalíssimo, individualizado, privado. Surge aí a administração pública, surge aí a burocracia estatal, conduzida pelos tenentes, por oficiais e por alguns estudiosos que, aliados aos militares, começam a fazer essa mudança do Estado brasileiro. No entanto, há uma reclamação por uma nova Constituição, um movimento para legalizar, para constitucionalizar o governo. E nesse período, logo na sequência, São Paulo, que teve o seu presidente, o seu candidato eleito, mas destituído por uma junta militar, começa um movimento revolucionário, que é a chamada Revolução de 32, que tinha como objetivo fazer com que o Brasil retornasse à constitucionalidade, à legalidade. São Paulo perde a batalha, no entanto, consegue um acordo político para se fazer uma nova Constituição, é convocada uma nova Constituinte e em 34 nós temos uma Constituição e esse movimento constituinte ele acaba ratificando a eleição do Getúlio Vargas. Ele, portanto, é legitimado por essa Constituição, esse movimento constituinte, e o Brasil tem uma nova Constituição. Essa nova Constituição é a primeira que tem algumas regras, algumas normas de direitos sociais. Começa a fazer referência à assistência social, cita a educação básica como fundamento, mas com muita timidez. Esse período de relativa ordem constitucional é imediatamente interrompido por um golpe. O golpe que o próprio Getúlio deu. Um autogolpe. Golpe no sentido de que destituiu o Congresso e implementou um regime forte. Havia nesse período, pós-queda da Bolsa de Valores, uma consciência, uma concepção, uma visão política nas elites brasileiras e europeias que os estados precisavam de governos fortes, que a democracia tinha fracassado, poucas experiências democráticas, ou que, para enfrentar os desafios
do período entre guerras, nós estamos falando do final da Primeira Guerra Mundial, era preciso governos fortes. E nesta onda, com essa concepção, Getúlio Vargas encontra apoio das elites brasileiras para dar o golpe. E nós temos, portanto, o nosso terceiro golpe de Estado em 1937. Essa situação perdura até 1945, com Getúlio Vargas, então, governando ditatorialmente. Ele finalmente se submete a um processo eleitoral e é feito a sua sucessão. E ele é forçado a fazer a sucessão, mas ele é tão forte do ponto de vista político que ele faz o sucessor, o Eurico Dutra. A nova Dutra aqui, presidente que sucedeu Getúlio Vargas. Bom, nesse período, o que nós temos? Em matéria de direitos sociais, nós temos relativos avanços. Vamos citar alguns. Começam os direitos sociais e econômicos a entrarem na agenda nacional. Nós temos a criação do Ministério do Trabalho, que vai começar a criar uma legislação de proteção, uma legislação trabalhista. É neste período toda a discussão que depois vai gerar a nossa CLT, que está até hoje em vigor, com algumas modificações, claro. Começa a criação de vários institutos de previdência e de assistência, todos eles voltados a determinadas categorias profissionais, que se organizavam criando caixa de assistência e previdência. Assistência e previdência para socorrer as pessoas em caso de doença, caso de invalidez, as viúvas, os descendentes em caso de morte. Os sindicatos começam a se organizar, e é importante aqui destacar que os sindicatos começam a se organizar já no início dos anos 900, com a vinda de italianos principalmente, e começa as lavouras de café a fazer essa movimentação, e portanto ali começam a surgir os primeiros sindicatos, mas Getúlio Vargas dá uma força, digamos assim. Getúlio Vargas estimula a criação de diversos sindicatos. Esse, portanto, é um traço característico importante desse período que vai de 30 até 45. Em 1945, portanto, os militares obrigam Getúlio Vargas a convocar uma nova Constituição e fazer eleições. É convocada uma nova Constituição, uma Constituinte em 45, a nossa Constituição, uma nova Constituição de 46, essa que é a vanguarda em termos de legislação. Direitos sociais, direitos políticos, direitos econômicos, direitos civis. Ela está não deve nada ao que havia de mais avançado no mundo. Neste período, nós temos disputas em torno de Guerra Fria, disputas em torno do petróleo versus abertura, o nacionalismo, a exploração exclusiva pelo Estado. É o início da nossa industrialização, portanto, a abertura econômica, aí começam a surgir as siderurgias, começa a surgir a indústria automobilística, enfim, é um período de relativo crescimento que vai de 45 até 1964, que é um período de estabilidade democrática. Aliás, o primeiro grande período de estabilidade democrática. Getúlio Vargas aceita, se submete à imposição dos militares, mais uma vez os militares, convoca novas eleições, o seu candidato Eurico Gaspar Dutra é eleito, e ali nós temos sucessivas eleições. Getúlio Vargas volta eleito pelo voto popular, termina tragicamente a sua vida, mas na sequência nós temos o governo do Juscelino Kubitschek, que avança também em termos de implementação de direitos sociais. Então nós temos um período de tranquilidade democrática, apesar do suicídio do Getúlio Vargas, mas as regras foram respeitadas, as eleições foram feitas. Nós temos um período de liberdade sindical e liberdade de imprensa, e temos um período de bastantes oscilações políticas, porque há um pano de fundo aí, né, que é a Guerra Fria, a divisão do mundo entre bloco aliado aos Estados Unidos e bloco aliado à União Soviética. Essa divisão é tão séria nesse período que a primeira Declaração Universal de Direitos Fundamentais, Direitos Humanos, de 48, ficou de 48 até 66
para ser discutida a sua regulamentação em dois grandes tratados. E só foi possível essa regulamentação no final de 66 porque se criou dois blocos distintos. De um lado, direitos civis e políticos, que os Estados Unidos assinaram com os países aliados aos Estados Unidos. Do outro lado, os direitos sociais e econômicos, que a União Soviética assinou e os países aliados à União Soviética, e não houve possibilidade de consenso para criar um só rol de direitos fundamentais. Tal era o grau de divisão do mundo. E é essa Guerra Fria que vai gerar no Brasil correntes políticas antagônicas, correntes políticas que não conseguem formar consensos para governar o país. Começa um governo populista de Jânio Quadros, sucedido, sua renúncia, por João Goulart, com reformas, com um projeto avançado de implementação de políticas sociais, direitos sociais. A reforma de base da educação, tendo como pressuposto, como premissa, a universalização do ensino, o ensino profissionalizante, reforma agrária. Veja que os mesmos latifundiários continuaram, mesmo com o processo de industrialização, o latifúndio continuou sendo uma realidade na nossa sociedade. E João Goulart vai falar em reforma agrária, reformas de base. Essas reformas criam na sociedade brasileira mais conservadora, principalmente as elites nas grandes cidades, nos centros urbanos, o fantasma de uma associação a Cuba, de uma associação à China, de uma associação à União Soviética e, portanto, o fantasma do comunismo. Esse fantasma de governo popular, de um governo voltado aos direitos sociais, tendo como pauta essencial de sua agenda política os governos sociais, a exemplo do que acontecia na China, do que acontecia na Rússia, União Soviética, e do que acontecia aqui na Cuba, fez com que os Estados Unidos se aliassem com outra corrente, outros grupos dominantes no Estado brasileiro. E as Forças Armadas, em especial os Exércitos, criaram uma escola superior de guerra, e nessa escola superior de guerra, esses problemas, a economia, problemas da nossa população, problemas enraigados na nossa sociedade, começaram a ser estudados, e foi criando-se dentro das Forças Armadas uma visão de Brasil, uma visão do que são os problemas brasileiros e de como eles devem ser enfrentados. Então nós chegamos à véspera de 64 com um presidente com uma pauta de direitos sociais, contrariando o interesse de latifundiários, contrariando o interesse dos Estados Unidos e dos países aliados a ele em razão da Guerra Fria, e, portanto, esse caldo esquentou o suficiente para termos mais um golpe de Estado ou mais uma ditadura. Em 1964, o presidente é deposto e, em seu lugar, assume um presidente eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Portanto, quando se fala se é ditadura, se é golpe, o que é, se tem essa dúvida de enquadramento, de classificação, em razão de não ter sido fechado o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional ter aceito a eleição indireta. Todavia, vamos ver o resumo disso no tocante aos direitos civis e políticos. O rol é bastante extenso. Cassação de direitos políticos, aposentadoria compulsória de profissionais, professores, jornalistas, funcionários públicos, em especial as universidades, intervenção em sindicatos, fechamento da União Nacional dos Estudantes, a criação das figuras do inquérito policial militar político com o fim de caçar e suspender direitos políticos, fim das eleições para presidente, que entre 60 e 89, 1960 e 1989, nós não tivemos eleições, dissolução de todos os partidos políticos e criação artificial de 2 partidos, só bipartidarismo, a Arena e o MDB, fechamento do Congresso Nacional em 1968, novas cassações de direitos políticos, criação de uma polícia política voltada pelo Exército e a Secretaria de Segurança Pública, por intermédio de um órgão que ficou chamado como DOI-CODE, de perseguição política mesmo, fim do habeas corpus, introdução de censura, fim da inviolabilidade do domicílio,
ampliação dos tribunais superiores, nomeando pessoas aliadas ao regime, fim das eleições para governador entre 66 e 82, de governadores, prefeito de capital e cidade de segurança nacional. Este é o retrocesso que se dá entre 64 e 85 nos direitos civis e políticos. Portanto, nós temos sobre a lógica, a ótica dos direitos civis e políticos, a negação total desses direitos, ou um ambiente tão hostil para esses direitos que só tinha direito, só exercia direito aqueles que concordavam com o regime. Os que discordavam do regime eram considerados inimigos, adversários do regime. Isso tem um saldo numérico muito grave na nossa história. Neste período de 65 a 85, 4.841 pessoas, brasileiros, perderam os direitos políticos. 513 deputados, senadores, governadores foram cassados, tiveram seus mandatos cassados. 3.783 servidores públicos foram expurgados, foram demitidos do serviço público. 1.313 militares que discordavam do regime também foram expulsos das Forças Armadas. Nós tivemos 536 entidades da sociedade civil que sofreram intervenções do governo. E, o número mais grave, 362 pessoas, segundo a Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos, não sabemos onde estão enterrados. São mortos ou desaparecidos políticos, que não foi identificado onde foram enterrados, mas que morreram sob o regime, ou seja, nos órgãos de repressão. Algumas entidades da sociedade civil acrescentam mais 21 pessoas nessa lista, mas oficial, reconhecido pelo Estado brasileiro, nós temos 362 pessoas. Então, de 64 a 85, nós temos a negação de todos os direitos civis e políticos, inclusive o direito à vida. Só desfrutava de direito quem era simpático ao regime. Quem discordava do regime, seus direitos não eram respeitados. Há uma frase muito famosa nesse período, que é o seguinte: contra a pátria não há direito. Esse era o ditado popular, ou seja, a negação dos direitos civis e políticos como direitos individuais fundamentais e a criação de um regime de pensamento único, um regime de comando único, um regime que não aceita discordância, não aceita dissidência. Mas toda ditadura, todo regime forte, para se sustentar, ele precisa ter algum aspecto positivo. E o aspecto positivo é exatamente o avanço em termos de direitos econômicos e direitos sociais. Isso porque nós vivemos o chamado período do milagre econômico, o período em que o Brasil crescia economicamente, que o Brasil tinha um desenvolvimento que chegou em algumas épocas a 10, 12% ao ano. Isso é espetacular para uma economia como a nossa. Um período de desenvolvimento das indústrias, indústria automobilística, um período de muito aporte de recursos externos para o Brasil fazendo acordos bilaterais, um período de avanço, inclusive em direitos sociais. Nós temos, por exemplo, a criação do INSS nesse período. Nós temos a criação do FGTS, a criação de uma política habitacional efetiva, o BNH, Banco Nacional de Habitação, e nós temos avanços consideráveis na educação. Essa é a compensação que o regime faz. E como os direitos sociais investem uma parcela significativa da sociedade em direitos que até então não possuía, com esses avanços no campo dos direitos sociais, é comprado o silêncio, é comprado a cooperação, a conivência com os regimes que negam direitos civis e direitos políticos. Esse regime se sustenta até mais ou menos 1974. Então, os últimos anos, os chamados anos de chumbo, vão de 68 a 74, onde há a verdadeira tragédia em termos de direitos políticos e direitos civis, com grande repressão e assassinato. Mas, em 1974, o processo de abertura
começa a abertura política. E nós temos alguns fatores importantes neste período. O primeiro é que começam as eleições livres para senadores em 74 e 78, e o MDB vira o jogo no Senado, elege mais senadores do que a Arena e começa a interferir, a decidir, a ser importante, a ser relevante na aprovação de leis. Na sequência, nós temos o fim do ato institucional número 5. O ato institucional número 5 era uma exceção à Constituição que suspendia os direitos civis e políticos, legalmente. Alterava-se a Constituição para legalizar uma violência aos direitos fundamentais. Neste período também nós temos, já em 79, a votação da lei da anistia, que é uma lei que perdoa, entre aspas, os crimes cometidos durante o período da ditadura. Nós temos o fim dos partidos únicos, do bipartidarismo, a extinção de Arena e MDB e a criação de novos partidos políticos, em especial aí destacando a criação do Partido dos Trabalhadores, que é do final de 79 e 80. Nós temos as eleições livres para governador em 82, e aí 3 grandes estados elegem governadores de oposição, São Paulo, Rio e Minas. A oposição elege 9 governadores, e esses governadores começam a acelerar o processo de abertura política. Começa uma grande campanha cívica nacional, que é a campanha por eleições diretas, as ruas, o povo vai às ruas, vários comícios, juntando multidões, mais de 1 milhão de pessoas, mas a alteração da Constituição não é aprovada, uma emenda à Constituição não é aprovada, e nós teremos ainda em 84 eleição indireta, e desta vez o regime não elegeu o seu candidato. O candidato apoiado pelo governo foi Paulo Maluf e perdeu para Tancredo Neves e José Sarney. Tancredo Neves teve problema de saúde, acabou não assumindo, e José Sarney foi o último presidente do regime, já inaugurando um novo regime. Então nós temos um momento político muito importante nesse período, que é a campanha pelas eleições diretas, depois a convocação da Constituinte em 1986, que acaba fazendo a Constituição de 88, a eleição primeira para presidente em 1989, e entramos num novo período, um período de nova Constituição de 88 e eleições presidenciais de 1989, o período que nós estamos escrevendo a nossa história. É importante destacar nesse período as forças que resistiram ao domínio das Forças Armadas, ao domínio político, que davam sustentação ao regime político. As forças são os políticos associados ao MDB, grande responsável pela redemocratização enquanto partidos políticos, os sindicatos exerceram um papel muito importante de resistência, as igrejas católica e presbiteriana, com suas lideranças. A Igreja Católica, em 1968, denuncia a tortura, denuncia a morte, até porque muitos membros do clero também foram vítimas de tortura e morte no regime militar. A igreja denuncia. Em 1970, o Papa faz uma denúncia muito grave sobre a situação brasileira, e, portanto, a Igreja Católica e a Igreja Presbiteriana são as entidades religiosas que fazem a resistência, e 2 entidades da sociedade civil, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Brasileira da Imprensa. São essas entidades, junto ao MDB e aos movimentos sindicatos que criam um ambiente de resistência. É claro que a grande mídia, enquanto percebe que não está mudando, o vento não está mudando, é aliado ao governo. Na hora que percebe que o vento está mudando, que o cenário político está mudando, começa a também dar abertura à liberdade política. E, finalmente, o Brasil sai das trevas da negação de direitos civis e negações políticas. Mas vejam, chega uma Constituição de 88 com um rol imenso de direitos civis, com um rol imenso de direitos políticos, com um rol imenso de direitos sociais, mas com o desafio de sua implementação, tendo este passado. Ainda hoje nós sofremos as consequências de um país que ficou
durante mais de 300 anos, com uma parcela significativa da sua população escravizada, e depois da proclamação da abolição da escravatura, não tem nenhum trabalho de emancipação em termos de educação, em termos de oportunidade de trabalho para essa população. Uma economia que durante mais de 400 anos foi agrícola, baseada em 3 ou 4 produtos e no latifúndio, nas grandes fazendas, isto com a consequência de concentração de renda e de um percentual insignificante que concentra a grande parte da renda nacional. O latifúndio gera isto. Nós tivemos, nos direitos políticos, vivemos vários golpes. A proclamação da República foi um golpe. Getúlio Vargas assumiu o poder como golpe. Getúlio Vargas manteve-se no poder como golpe. Getúlio Vargas foi destituído como golpe. Os militares deram golpe em 1964. Então nós temos uma história aí de negação dos direitos políticos, de tentativa de avançar com poucos períodos em respeito à liberdade, em respeito à pluralidade, em respeito ao resultado eleitoral, em respeito àqueles que pensam diferente. E por outro lado, nós temos uma população que trabalha para garantir os seus direitos básicos, os seus direitos sociais e que, portanto, não tem consciência ampla de seus direitos civis. Um poder judiciário que só consegue se efetivar como direito e ser obedecido e ser respeitado pelos demais poderes a partir de 88. Até 88, o papel do Poder Judiciário, o papel do nosso Supremo era simplesmente um papel de manutenção da ordem, era um papel conservador, era um papel, portanto, de poder aliado a quem estava mandando. E quem estava mandando, com raríssimas exceções, não eram democratas. Portanto, meus queridos alunos, é importante esta revisão da história, analisar essa dificuldade da nossa caminhada, essa dificuldade da nossa jornada de implementação efetiva dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos sociais. Os convido, quem tiver a oportunidade de ter acesso ao livro do professor historiador José Murilo, outros historiadores como Emília, uma professora Emília na USP, como a professora Lília, também tem obras maravilhosas sobre os desafios da efetivação dos direitos do nosso Estado. A Constituição de 88, as eleições diretas para presidente, inaugura uma nova fase no Brasil, mas o desafio de implementação vai encontrar este passado de negação de direito, esse passado de dificuldades de implementação de direito, este passado de uma sociedade que não aprendeu e não sabe o que é respeitar e ter direitos. É por isso, e esse é um dos principais motivos pelos quais o termo direitos humanos é visto com tanto preconceito, com tanta aversão de parcela significativa da nossa sociedade. A partir da próxima aula, nós vamos estudar os direitos civis e políticos da nossa Constituição. Mas se lembre sempre deste passado que compromete e cria obstáculos e dificuldades à efetivação desses direitos na nossa pátria.